Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós continuamos nesse isolamento e também nesse distanciamento, né? Mas as nossas aulas não podem parar. Então hoje eu trouxe aqui a continuação da nossa matéria. E antes de iniciar essa parte aqui, eu quero relembrar o que a gente viu na semana passada. Semana passada nós vimos sobre os períodos compostos. Períodos compostos que se subdividem em períodos compostos por subordinação, quando as orações são dependentes uma da outra, e períodos compostos por coordenação, quando essas orações elas são independentes. Uma não depende da outra sintaticamente para existir. Cada uma tem o seu jeito, cada uma tem as suas ações. Elas estão juntas para fazer um sentido geral no período, mas não necessariamente elas estão por uma necessidade sintática, tá? A gente viu também que as orações coordenadas, elas podem ser subdivididas em assindéticas ou sindéticas. A oração coordenada assindética é aquela que não precisa de conjunção para fazer sentido. Então, elas são interligadas de maneira solta, por vírgulas ou por nada também. Elas têm um sentido independente uma da outra. Enquanto as orações coordenadas sindéticas já precisam de uma conjunção para estabelecer essa relação. E aí, conforme vocês já viram lá no 8º ano e antes, talvez, né, 7º ano, as conjunções, que é uma classe gramatical, ela pode ser classificada em coordenativas ou subordinativas. Hoje nós veremos as coordenativas e a oração coordenada vai ser classificada de acordo com a relação que essa conjunção que vocês viram vai estabelecer entre as duas relações, certo? E essa relação entre essas duas orações. Então eu trago aqui para vocês hoje essas orações coordenadas sindéticas. São 5 tipos de orações coordenadas sindéticas: a aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Todas elas nós veremos aqui hoje. Eu vou trazer exemplos de conjunções e exemplos de orações em que elas acontecem, tá? E aí a gente vai dar uma explicada, vamos ver se todo mundo consegue entender por aqui. Fechou? Qualquer coisa a gente tem plantão depois, tá? E apareçam por lá. Então vamos lá. Nas orações coordenadas sindéticas, como eu já tinha dito, elas são classificadas segundo as conjunções presentes nelas, tá? Então essa conjunção é que vai fazer o sentido, vai fazer essa classificação. A primeira que eu trouxe para vocês é as aditivas. Então se classifica como oração coordenada sindética aditiva, certo? Elas contêm a ideia de soma e de adição. Então, quando eu trago o símbolo de mais aqui, não é um exagero, porque a ideia que essa oração passa é realmente de soma e de adição, igual na matemática, correto? Principais conjunções que a gente vai encontrar por aí: e, nem, mas também, não só e mais ainda. Todas elas a gente pode encontrar como aditiva. Por que eu digo pode encontrar? Porque cada oração vocês vão ter que analisar essa relação. Pode ser que algumas relações estejam diferentes. Então, você pode lembrar da conjunção vinculada a essa classificação, mas se atente que tem que ler as orações para perceber se a relação estabelecida é essa mesmo, porque pode ser de maneira diferente. Então, nós temos aqui, comprei de tudo e voltei cedo. Nessa oração, eu tenho duas ações. Eu tenho a oração de comprar de tudo e eu tenho a oração voltei cedo. São duas ações independentes e que estão somadas. Então, são duas ações somadas, adicionadas em um mesmo período. Então, esse e tem a validade e tem a relação de adição, conforme a gente pode ver. Então, tá certinha aqui essa adição. E eu trouxe uma outra que é para realmente gerar uma discussão. Não estudou, nem leu o livro. Aqui nós temos duas ações negativas.
E isso significa que o NEM vai estabelecer uma relação negativa? Não, também vai ser de adição, porque como as duas são negativas, ele não fez nem uma coisa e nem a outra, essa relação também é de adição. E para vocês tentarem lembrar disso aqui, eu trouxe uma regrinha que é lá da matemática de números de diferentes sinais. Se eu tenho dois números positivos, quando a gente vai fazer essa adição, eu vou ter um resultado positivo. Mas qual que é a operação matemática que a gente vai fazer? De adição. Quando eu tenho dois números negativos, negativo com negativo, o meu resultado será negativo. Mas a operação matemática feita aqui foi de adição também. Não foi uma subtração, foi uma adição de dois números negativos para gerar esse número final aqui, que também é negativo. Então, nesses dois casos aqui, por mais que eu tenha sinais iguais, né, eu vou ter uma adição. É assim que vocês viram na matemática e aqui não será diferente. Mesmo se as duas ações forem uma positiva, a outra positiva, é uma adição. Uma situação negativa com outra também negativa é uma adição de duas situações negativas e a minha oração coordenada permanece como aditiva, correto? Vamos para a seguinte. Aqui nós temos as orações coordenadas adversativas. Ela vai ter o sentido oposto da aditiva, porque ela contém a ideia de oposição, de adversidade. Então, uma ação vai ser contrária à outra ou vai ser adversa da outra. Principais conjunções que a gente pode utilizar nessas orações: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e também o e. A gente tem que se atentar porque às vezes, por mais que o e seja uma conjunção aditiva que a gente conhece, ele pode estabelecer uma relação oposta das duas ações. Então fiquem atentos, até porque nos exercícios da plataforma de hoje, eu coloquei para vocês alguns exercícios que vão falar disso aqui realmente, do e com valor negativo. Então fiquem atentos para dar tudo certo na hora de fazer os exercícios, tá? Então aqui vamos ao nosso exemplo. Telefonei, mas desliguei. Então são duas situações opostas. Quem telefona geralmente vai falar, mas aqui telefonou, mas desligou. Duas ações negativas na mesma oração. Então aqui o mas vai estabelecer essa relação oposta nessa oração coordenada, ok? Na sequência eu trouxe para vocês as orações alternativas. A oração alternativa, coordenada alternativa, ela contém a ideia de alternância ou de escolha. Então, principais conjunções que a gente pode utilizar: ou, dois ous na mesma oração, ora, quer, já. Todas essas que são com reticências é porque vão aparecer duas vezes no mesmo período, tá? Então, aqui vamos ao nosso exemplo. Você vai à festa ou ao cinema? Perceberam que aqui eu não tenho uma situação que as duas orações são somadas. As duas ações não vão acontecer ao mesmo tempo. E elas também não são opostas, mas elas são alternadas. Ou o leitor aqui nesse caso vai ter que estabelecer uma relação de escolha. Então, você vai à festa ou, conforme está aqui, ao cinema. Então, essa alternância vai estabelecer essa questão de escolha. Ou eu vou optar pela ação da primeira oração, ou eu vou optar pela ação da segunda oração. Então, ou vou à festa, ou ao cinema, certo? Então, perceberam essa questão da alternância? Se atentem que a ideia aqui já vai te alternar o sentido das ações ou vai te dar a ideia de escolha, certo? A próxima, a quarta oração coordenada que a gente vai ver são as orações coordenadas explicativas, que eu trouxe aqui.
Como o nome já diz, ela vai explicar, mas ela também vai executar outras ações. Então aqui, ó, contém a ideia de explicação, ou pode ser também de justificação ou de confirmação. Então, não necessariamente eu vou estar explicando a minha primeira oração. Eu posso estar justificando ou estar confirmando ela, ok? Vamos ver quais são as principais conjunções. Pois, porque, que e por quanto que. Por quanto que a gente não utiliza tanto, mas ela pode aparecer para vocês e ela é muito utilizada também em textos mais formais, documentos mais formais, tá? Então a gente sempre tem que aprender todas as opções. Tem mais? Tem. Assim como as outras anteriores que eu já disse, temos mais opções, mas eu coloquei aqui as mais usuais, correto? Então aqui, eu vou à festa, pois, aqui ó, minha conjunção explicativa. Quero encontrar meus amigos. Então, eu estou explicando por que eu quero ir à festa. Então, eu quero essas duas orações juntas para estabelecer uma confirmação ou uma justificativa ou uma explicação. Quero alertá-los também que o pois, ele pode estabelecer duas relações. Ele pode exercer a função de explicativa ou de conclusiva aqui embaixo. Ele é menos usado como conclusiva, até pela posição que ele ocupa. Mas existe essa possibilidade e eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Mas quero que vocês percebam um detalhe na explicativa. A minha segunda oração, ela tem relação com a primeira oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque na conclusiva, que em alguns casos, algumas pessoas acabam se confundindo, é justamente por esse detalhe. Então, se atentem. A primeira oração e a segunda falam do mesmo assunto. Na primeira eu tenho eu vou à festa e a segunda, quero encontrar meus amigos. Aonde? Nessa festa. Então, o assunto é o mesmo, certo? Prestem atenção nisso agora por causa da conclusiva. A conclusiva contém uma ideia de conclusão. Isso a gente já percebe até pelo nome, assim como as outras. E também de uma definição. Então, essa definição é que pode nos ajudar a entender um pouco mais e a diferenciar a conclusiva da explicativa. Principais conjunções que a gente pode utilizar nas conclusivas. Logo, portanto, então, por conseguinte, o pois após o segundo verbo. Se atentem a isso. Por que eu digo isso? Se o meu pois vier entre as duas orações no meio, igual aconteceu aqui em cima, ele estabelece uma relação explicativa. Agora, se o pois vier escrito depois do segundo verbo, ou seja, da segunda oração, ele vai estabelecer uma relação conclusiva. Um exemplo seria, ela sorria, logo estava apreciando a cena. Para aparecer depois, ele viria depois dessa locução verbal aqui. Estava apreciando a cena, pois, ou melhor, ela sorria, estava apreciando, pois, a cena. Eu sei que fica esquisito, mas isso é utilizado em alguns casos. Então, para ser conclusivo, o pois estaria aparecendo aqui, ok? Nesse intervalinho aqui. Mas a gente utiliza ele muito mais como explicativa, como conclusiva, no caso, como eu já tinha falado. Então aqui, vamos perceber aonde que essa conclusiva ela é diferente da explicativa. Ela sorria, estava apreciando a cena. Perceberam que a segunda oração, ela não fala do mesmo assunto da primeira? É como se a primeira fosse um assunto fechado e na segunda oração, a relação, a ação estabelecida, ela é diferente, ela é independente até de sentido da primeira oração. Enquanto a primeira, na explicativa, a segunda vai falar da mesma ação,
do mesmo evento, o período inteiro vai falar do mesmo evento, na conclusiva serão situações diferentes e eventos diferentes. A gente percebe que elas são totalmente independentes, porque cada uma vai falar de um evento diferenciado. Então aqui eu tenho, ela sorria, é um evento. Estava apreciando a cena, não necessariamente tem a ver com ela sorrindo. Então percebam que por serem independentes, aqui é como se acabasse um assunto e iniciasse um outro. Isso é que faz dela ser conclusiva, porque ela vai acabar definindo simplesmente a segunda ação e não vai trazer novas atitudes de forma diferente que acontece na explicativa, que eu vou pegar o mesmo assunto e vou trazer algo a mais. Então, eu vou à festa, pois quero encontrar com meus amigos nessa mesma festa. A ação envolvida, por mais que ela seja diferente, ela trata do mesmo assunto. Enquanto na conclusiva, repito, é como se fossem assuntos diferentes. Eu tenho um primeiro assunto e tenho um segundo assunto que é totalmente independente, ok? Lembrando que todas essas orações que nós vimos, as 5, a aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva, as 5 orações coordenadas sindéticas são independentes. Cada oração tem a sua análise sintática separada e aí a relação é estabelecida pela conjunção, certo? Quero que se recordem disso. Quero atentar vocês também que nós já fizemos alguns exercícios antes. Vou passar mais exercícios hoje. Não se esqueçam também do nosso teste de 5 perguntas objetivas que estão já disponíveis na plataforma. Assim que você acabar a nossa aula de hoje, você já pode fazer os exercícios. Lá vai ter exercício do E como adversativa, então eu já estou te contando. E não fuja desses testes, não desmarque, não deixa para fazer depois. Faça hoje ainda, porque o prazo de vocês é curto, é até o final do dia de hoje, certo? Tem também a questão da tarefa de bloco, que eu já coloquei lá específico na apostila para vocês. E qualquer dúvida, quero que vocês estejam atentos, que eu estou à disposição de vocês nos plantões que estão sendo agendados e passados para vocês. E de qualquer outra forma, pode mandar mensagem lá também na plataforma que eu estou respondendo, certo? Estudem. Na próxima, hoje também eu vou deixar disponível para vocês uma lista de exercícios. Quero que façam, porque na próxima aula a gente vai corrigir essa lista de exercícios. Serão vários exercícios sobre essas orações coordenadas sindéticas, certo? Qualquer coisa, estou à disposição. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.